Fala pessoal, vamos para mais uma live, dessa vez na hora certa, às 8h08. Para quem não pegar do começo, a aula vai estar gravada, a gente vai estar disponibilizando depois lá no grupo. Tá? Então vamos seguir aqui na nossa programação, que hoje a ideia é que essas lives sejam de 1 hora. Tá? Então não pretendo estender muito, pessoal, segunda-feira, o pessoal está cansado, mas em 1 hora dá para a gente compartilhar bastante informação aqui. Então vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela. E aí, pessoal, o chat está ativo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar mandando a pergunta lá no chat. E aí, conforme for dando tempo, a gente já vai respondendo aqui. Tá bom? Então, vamos seguir aqui. Eu coloquei um roteirinho, até porque como o tempo é mais curto, a ideia é a gente seguir aqui o cronograma. Então, nessa live de hoje, a gente vai falar sobre engenharia de prompt, como criar um GPT que trabalha por você. Tá? Muita gente, todo mundo, né, daí desde a primeira live a gente já até fez essa pergunta, todo mundo conhece, sabe o que é GPT, mas será que você sabe utilizar em 100% todas as funcionalidades, todas as possibilidades que o GPT tem? E eu nem estou falando da versão paga, eu estou falando da versão gratuita. Tá? Como configurar, como deixar ele de uma forma mais personalizada para atender a sua necessidade. Então, a ideia dessa live aqui é mostrar para vocês fazer a configuração e, obviamente, o título da nossa live é a parte de engenharia de prompt. Então, nós vamos mostrar como desenvolver esse prompt. Na aula aqui, eu já deixei o prompt mais ou menos pronto, para a gente não perder tempo digitando, mas eu vou explicar o que foi colocado e depois eu vou estar disponibilizando esse material para vocês estarem acompanhando, tá bom? Então, vamos aqui na abertura. Então, a gente já, boas-vindas. Eu queria só contextualizar um pouco a questão da live anterior, que nós trabalhamos, nós criamos, utilizando o N8N, uma automação, já um agente capaz de responder automaticamente e-mails, né? Ele tem a condição, a capacidade de responder e negociar uma venda através do e-mail. Tá? Hoje eu vou sair um pouquinho, porque quando a gente mostrou na aula passada o agente, eu simplifiquei a questão do prompt, e depois eu já mostrei um prompt pronto, tanto que eu disponibilizei esse material para vocês, mas a ideia dessa aula é mostrar um pouquinho do conceito de como essa informação, né, por como a gente chega naquele passo a passo para poder explicar para o agente o procedimento, né, o protocolo que ele precisa seguir, tá certo? Então, essa é a parte da contextualização da live anterior. O propósito da aula de hoje eu já comentei, que é a respeito nós vamos falar de engenharia de prompt, como criar um GPT que trabalha por você. E só para lembrar, né, que todo esse material gratuito, toda essa live que a gente está passando aqui, ele é só para quem tem acesso, quem está participando do nosso grupo do WhatsApp. Lá é onde nós divulgamos esse link, tá? Depois a gente acaba compartilhando a aula alguns dias depois, mas para participar aqui da live, para poder estar participando, fazendo perguntas aqui ao vivo, só quem participa do grupo, tá bom? Então, aqui no material, vou estar disponibilizando, tem um link aqui. Quem está aqui provavelmente já é do grupo, mas se alguém de repente está por compartilhamento de outras pessoas, aqui fica a deixa, né? Vamos entrar no grupo, fica tranquilo, o grupo não é um grupo chato, a gente não fica mandando propaganda o tempo todo, a gente só realmente mostra as informações referente à live e disponibiliza o material para vocês, tá bom? Então, vamos lá para a parte 1, que é criando uma conta no GPT. Então, aqui nós vamos abordar aqui o acesso à plataforma, login e cadastro, ativação da versão gratuita e uma visão geral do painel inicial. Bom, login, cadastro eu vou mostrar, mas acho que a maioria já tem esse acesso, já utiliza, né? Então todo mundo sabe que para poder acessar o ChatGPT você não precisa necessariamente ter a conta
para conversar, diferente do cloud, por exemplo, que você já precisa, obrigatoriamente, você não fala, não faz nenhuma pergunta se já não fizer o cadastro antes. Mas o ideal é, aqui eu vou mostrar para vocês com o cadastro, porque para fazer essas configurações vocês precisam estar logado na conta de vocês. E, repito, vou mostrar para vocês aqui a versão gratuita. Numa outra live, se tiver, né, se o pessoal tiver interesse, eu posso também mostrar na versão paga, porque aí sim tem outras ferramentas, outras funcionalidades, a gente consegue trabalhar com outras possibilidades aqui. Bom, então eu vou clicar aqui para a gente acessar a plataforma. Deixa eu só abrir aqui o nosso... Agora veio certo. Então, quando você acessa o chatgpt.com, ele vai entrar nessa página. Aqui, ó, não estou logado. Então, se eu quiser já iniciar, fazer alguma pergunta aqui, ele vai funcionar, mas de uma forma genérica, tá bom? Então, o primeiro passo aqui, nós vamos logar. Quem não tem a conta, cria uma conta, é bem tranquilo. Eu vou clicar, se você clicar em cadastrar, ele pode pedir, se você já tiver um Google, né, a conta do Gmail registrado no seu navegador, ele vai entrar automaticamente, já vai usar os dados da sua conta do Gmail. Aqui no caso eu já tenho uma conta, eu vou entrar, e o processo basicamente é o mesmo. Já vou colocar aqui com a minha conta do Gmail. Legal, eles estão com o sistema cheio agora. Vamos entrar de novo aqui. Aí é com eles, tá, gente? Legal, agora foi. Então, ele não pediu, eu já tinha a minha conta, né, no navegador pronta aqui, eu só coloquei o meu Gmail e acessei. Então, vamos começar mostrando aqui todos os pontos aqui da página, da interface. É uma interface muito simples, muito bem tranquila de se trabalhar. Aqui é pergunta e vem a resposta. Mas aqui vou mostrar para vocês os menus, de modo geral, tá, como que funciona. Bom, então, aqui vocês já sabem, faz a pergunta, ele vai seguir a resposta aqui. Do lado esquerdo aqui, na barra lateral, você pode ocultar, pode mostrar. Aqui é onde você inicia um novo chat. Então aqui já está aberto, então ele não vai fazer diferença, mas eu posso iniciar mais de uma conversa. Por que iniciar conversas diferentes e não utilizar sempre a mesma conversa? Depende realmente da sua necessidade, porque o ChatGPT, ele tem alguns tipos de memória, né? Ele memoriza o contexto com base naquele chat. Então, se você abrir um outro chat, ele não vai necessariamente saber as informações que você trocou no outro. Tá? Então, são chats separados. Entretanto, o ChatGPT, ele possui uma memória que é a memória dele. Então, o que ele entende como ser algo importante a ser lembrado, ele vai salvar. Às vezes, não sei se vocês já perceberam que às vezes vocês vão colocar uma mensagem, escreve alguma coisa, e aí aparece a mensagenzinha, a memória salva. É porque ele entendeu que aquela informação é algo que ele precisa lembrar no futuro, aí ele vai salvar na memória. Tá? Isso é um processo automático do ChatGPT. Tá? E aí sim, independente do chat que você estiver utilizando, ele vai se lembrar dessa informação. Tá? E aí é onde vem alguns macetes para você trabalhar dentro aqui do ChatGPT. Porque se é uma informação que você sabe que é importante, que você sabe que você vai precisar futuramente, você pode forçar o chat a salvar essa informação. Então você pede explicitamente, salve em sua memória a informação abaixo. E aí ele vai lá, aí ele vai entender, ele vai salvar essa informação. Depois eu vou mostrar aonde fica salva essa informação, onde vocês podem acessar, e como vocês podem, porque às vezes também enche a memória, não sei se vocês já tiveram a experiência de acontecer de entrar, e mostra lá a mensagenzinha, a memória cheia, mostrar para vocês aonde vocês fazem essa limpeza, seja de uma vez só, ou de você apagar só o que realmente não foi importante. É um trabalhinho ali de formiguinha, você vai ter que ir pegando item por item, mas é uma ferramenta de trabalho, é necessário fazer a manutenção. Tá? É uma inteligência artificial, mas principalmente considerando por ser um plano gratuito, ela tem um limite menor.
O plano pago também tem seus limites, porém um limite muito acima do que está sendo contemplado aqui no gratuito. Aqui, nessa parte de onde está ChatGPT, se você clicar, ele vai mostrar aqui, ele só tem uma LLM disponível aqui, né, que é só o ChatGPT. Esse aqui, se eu não me engano, que está disponibilizado, não sei se é o 4O Mini ou o 3.5. Mas aqui, na versão gratuita, você não tem a opção de escolher a LLM. Ele vai vir a LLM que tiver. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Eu vou abrir aqui a minha página, só que dessa vez do meu. Aqui tem algumas informações. Aqui vocês vão observar que ele já dá outras opções. Ele tem outros modelos na versão paga. Então, o 4O, O3, O4 Mini. Então, aqui você pode optar por outros modelos dependendo da sua necessidade. Mas vocês podem ver, mesmo a versão paga, a interface é praticamente a mesma, tá? Então, não muda muita coisa. Uma vez vocês entendendo como trabalha na parte aqui na versão gratuita, a versão paga não vai mudar praticamente nada. O que vai mudar realmente são os limites. Porque também vocês já devem ter se deparado com a dificuldade de mandar mensagem, daqui a pouco ele fala que você atingiu o seu limite, e para você voltar daqui tanto tempo, né, eu não sei quanto é que está o tempo, o período da versão gratuita, mas aí ele fala para vocês aguardar para continuar naqueles mesmos chat, ou você abre um novo chat. Então, a versão gratuita tem essas limitações, e considerando essas limitações, é muito importante você saber como trabalhar com elas, porque aí sim, mesmo na versão gratuita, você consegue fazer um bom trabalho, tá bom? Então, aqui, como já mostrei, na versão gratuita não tem como você selecionar LLM, então fica na padrão deles. Aqui ele te dá a opção para fazer o upgrade, né? Vamos aqui só para mostrar os planos, né? Então, a versão gratuita não tem custo, e aqui, você tem acesso ao 4O Mini. Já está a resposta aqui. Não é mais o 3.5, já é o 4O Mini. Então ele já tem uma boa utilização. Se eu não me engano, quando ele estoura o limite dele, aí sim eu acho que ele joga para 3.5. Aí a gente vai testar aqui, nós vamos ver se a gente atingir, a gente vai aparecer. Então, ele acessa, ele consegue fazer consultas pela internet, ele tem acesso limitado ao 4O, ao 4O Mini. Ilimitado, né? Acesso limitado ao carregamento de arquivos. Também você pode carregar arquivos aqui, imagens, PDFs, documentos de Word, TXT, você pode jogar vários arquivos. O próprio JSON, quando vocês pegarem um pouquinho mais de malícia lá no N8N, dá para vocês pegarem o arquivo JSON do N8N, jogar aqui para o ChatGPT e pedir para ele fazer uma análise, ver o que está certo, o que está errado, para que você consiga fazer, e ele mostra certinho onde você tem que fazer as correções. Tá? Aí se você optar pelo plano pago, a partir de $20, aí sim você tem todas as funcionalidades, porém, não se iludam, ela também tem limites, tá? É lógico que muito superior ao plano grátis, mas também tem limites. E o plano Pro, esse de $200, gente, não vale a pena. Os limites são maiores, na verdade aí sim, acho que é tudo limitado de fato, mas não vale a pena. O custo-benefício dele não atende, tá bom? E aí tem a versão business também, que é $25 por pessoa mês, ok? Então, gente, esse aqui são os planos, mas nós vamos trabalhar aqui na versão gratuita. Então, nós pegamos aqui, quem tiver interesse em fazer o upgrade está aqui. O bom da OpenAI é que você não é obrigado, né? Não é recorrente, tá? Você pode fazer ali melhor, é recorrente, mas você pode cancelar a qualquer momento e você pode experimentar, pagar os $20, fazer a experiência, não gostar ou não utilizou da forma como deveria, vai lá, cancela e ele vai voltar para sua área, versão gratuita, não tem perda, não tem nada, tá bom? Então, aqui eu não vou passar mais nessas outras opções aqui, porque eu vou deixar para mostrar um pouco mais na prática aqui, tá? Então, aqui eu queria só mostrar a parte do plano, aqui você pode ocultar a barra, mostrar, se você quiser fazer uma pergunta, quando você tem vários chats aqui, você pode fazer o filtro, e aqui para você iniciar um novo chat. Na verdade, tanto faz por aqui, como por aqui, que ele vai começar um chat novo, ok? Então, aqui está como posso ajudar. Se você quiser, ao invés de digitar, você pode conversar, você pode ditar. Então, se você vai colocar aqui, você vai apertar. Vou permitir aqui, deixa eu ver se eu consigo. Olá, tudo bem?
Que é como, deu certo. Então, você pode falar ao invés de digitar. Esse aqui é uma versão, é bem interessante também, porque, enfim, às vezes você está no celular, principalmente no celular, é um pouquinho mais difícil, quer ter uma conversa um pouquinho mais extensa, você pode ir falando, e aí ele vai fazer a transcrição da sua fala. Ou, essa versão, isso aqui é o mais legal, que aqui você consegue fazer ao vivo, né? Você vai usar o modo voz. Então aqui você pode escolher um tipo de voz aqui. Vocês conseguem escutar o áudio dela falando? Consegue? Alguém pode só confirmar? Não conseguiu? Então acho que eu não vou conseguir fazer essa demonstração aqui, mas eu vou explicar. Aqui ele vai ficar como se no ao vivo, tá? Deixa eu ver só se eu consigo colocar aqui nos detalhes da apresentação para também. Não, tá aqui, ó, tá compartilhar o áudio da guia. Mas aí para funcionar eu vou ter que fazer a guia. Só um minutinho, vai dar certo aqui. Pronto, agora acho que vai funcionar. Agora vocês estão escutando? Alguém pode confirmar? Ainda não? Agora era para estar para compartilhar áudio, compartilhe uma guia. Eu estou compartilhando uma guia. Bom, infelizmente não está chegando o áudio para vocês, mas eu vou mostrar aqui como é que funciona. E aí também, conforme eu for falando, depois eu vou mostrar que ele também transcreve toda a conversa. Aqui você pode escolher o tipo de voz. E uma vez que você definiu a voz, aqui está com o microfone ativo, ou você pode encerrar a conversa. Você pode desativar o microfone e pode ativar aqui. Na verdade, de fato, ele não está nem me escutando aqui, porque acho que entra em conflito com a apresentação. Mas nessa versão aqui, você consegue simplesmente conversar como se estivesse conversando com alguém. Tá? Você ativa o microfone aqui e você começa a conversar com ela, que ela vai te responder simultaneamente, e você também tem a condição de interromper a conversa a qualquer momento. Enquanto ela estiver falando, se você quiser interromper e falar, você começa a falar, ela vai entender que você está falando, vai parar, vai escutar você para depois dar sequência na sua conversa. Então, fica realmente um diálogo ao vivo aqui com o seu chat GPT, tá bom? Então, você define a voz que você quer, e aí depois que você finalizar essa conversa, você pode encerrar, que ele vai jogar para cá vai ficar tudo que vocês conversaram, ele vai mostrar em texto aquilo que vocês passaram na conversa, tá bom? Então, aqui infelizmente não deu para mostrar por conta do conflito entre os microfones, mas depois vocês testam, a parte de áudio aqui fica bem legal. Aqui, assim, é mais para uma brincadeira, sabe? Ou se você quiser bater um papo assim sobre filosofia, alguma coisa que não seja muito relacionada a trabalho, ou tirar uma dúvida, fazer uma pergunta, porque aí fica aquela coisa mais dinâmica, tá bom? Mas para trabalho mesmo, para o que eu vou mostrar, inclusive, aqui para vocês, uma funcionalidade, a gente vai criar um promptzinho aqui para poder fazer uma transcrição de áudio, que acho que é algo bem simples, mas é algo que vai ajudar bastante vocês em muitos aspectos, né? Porque às vezes a gente não tem tempo de assistir lá 1, 2, 3 horas de vídeo, e com esse promptzinho que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ter condições de pegar esse vídeo, pegar a transcrição e fazer com que o ChatGPT crie um resumo para vocês. Então, o que vocês passariam ali 3 horas para assistir, 2 horas, 3 horas para assistir, ele vai colocar ali em poucas linhas os pontos mais importantes, os principais insights, e mesmo que ele não fale tudo naquele primeiro momento, você pode fazer várias perguntas sobre a aula que ele vai ter todas as informações ali salvas. Bom, então vai ser esse o prompt que eu vou estar compartilhando aqui com vocês na parte de configuração, e é o que nós já vamos iniciar aqui. Aqui, se você quiser compartilhar imagens, aqui buscas pela internet, a parte de reflexão que eu falei, que se você quiser ativar perguntas e respostas mais reflexivas, tá? Então ele vai
demorar um pouquinho mais para responder. Investigação, criar imagem, ele também tem condições, capacidade de criar imagens. Você pode colocar, por exemplo, crie uma imagem de não sei, de uma caneta prata com o fundo branco, não sei, pensando em algo aleatório aqui. Então, ó, deixa eu ver, agora eu não sei, porque na versão gratuita também ele tem essa possibilidade, mas ele tá processando aqui. Acho que, desculpa, tá escrito aqui, tem muitas pessoas criando imagem nesse momento, então ele vai estar aqui esperando e vai precisar guardar um pouquinho até ele criar. Eu vou mostrar aqui como, essa é uma desvantagem do plano gratuito, você fica dependendo da disponibilidade deles, tá? Eu vou mostrar no plano pago, que é a mesma coisa, só vou mostrar funcionando para vocês. Só que agora eu só preciso trocar aqui para a janela. Pronto. Então, eu vou pegar a mesma pergunta, só para... Estou sem imaginação agora. E vou colocar aqui para ele criar. Então aqui agora ele já vai começar a produzir essa imagem. É lógico, eu coloquei algo bem simples aqui, mas quanto for a quantidade de informações, de detalhes, quanto mais preciso for o seu prompt, que é o que nós vamos conversar aqui nessa aula de hoje, mais perfeita fica a sua imagem, mais de acordo com o que você quer, ele vai entregar, tá bom? Então no caso aqui eu fui muito genérico, eu falei, eu quero uma imagem com uma caneta prata com fundo branco. Ele vai me entregar uma imagem com uma caneta prata, olha só, ele está criando com fundo branco. E é importante, ele não está, como se diz, ele não está puxando essa imagem de lugar nenhum, tá? Ele realmente está criando isso, ele cria do zero. Então, por que isso é importante? Porque se você vai fazer um site, vai fazer uma cópia, vai fazer qualquer coisa que você for publicar, para você não correr o risco de direitos autorais, você cria essas imagens utilizando inteligência artificial, que a possibilidade, a probabilidade de ser algo que já exista é quase zero. Não posso dizer para vocês que é zero, porque ele usa parâmetros existentes, então ele pega um pouquinho dali, um pouquinho daqui, e vai misturando com base no que você pediu e cria algo. Mas não significa que pode acontecer de vir aqui ele criar alguma imagem que já tenha semelhança com algo que exista, tá? Então, ter esse cuidado. Mas vamos criar uma imagem aqui agora um pouquinho mais, eu coloquei algo mais realista, mas vamos colocar aqui, por exemplo, crie uma imagem de um pônei cor-de-rosa com asas, com um fundo, sei lá, medieval, que tenha um arco-íris. Deixa eu corrigir aqui que o português está bravo. Sei lá, vamos colocar. E que tenha um pote de ouro no fim do arco-íris. Agora aqui, bem viajei, né? Coloquei uma coisa bem inexistente mesmo, bem aleatória. Vamos ver como é que vai ficar essa criação. Ele demora um pouquinho mesmo para criar, tá? Enquanto ele vai desenvolvendo, deixa eu já passar uma curiosidade, uma informação importante. Quando você for criar imagens reais, que aí eu vou criar, por uma última exemplo aqui, eu vou colocar uma imagem de uma pessoa real. Ele é importante, o detalhe do prompt é tão importante que até o tipo de câmera que foi tirada daquela imagem você deve especificar.
É por isso que quando são fotógrafos que criam esses prompts de imagem, eles conseguem uma perfeição muito maior, porque eles entendem de câmera, eles entendem de luz, eles entendem de como fazer uma foto na vida real. Então eles conseguem descrever com detalhes para a inteligência artificial como essa imagem vai ser desenvolvida. Então o prompt deles consegue ser muito mais próximo da realidade e as imagens ficam perfeitas. Tá? Então, enquanto ele está criando aqui, eu já vou digitando, vou adiantando, vou digitar um prompt. Preciso de uma imagem de um homem real. Vamos lá, a imagem como é que ficou. Fez um fundo medieval, um arco-íris, um pote de ouro, o pônei cor de rosa, colocou um castelo aqui no fundo. Enfim, eu não detalhei se eu queria uma imagem mais real, mais 3D. Ele fez o desenho exatamente como eu solicitei ali. Aqui eu poderia pôr mais detalhes, eu poderia enriquecer esse mesmo prompt com mais informações para poder ter um resultado mais real. Mas aqui no caso eu não posso falar que o resultado está ruim porque eu fiz algo totalmente aleatório. Tá? Então vou seguir aqui com o meu último prompt de imagem. Uma imagem de um homem, vamos lá. Preciso de uma imagem do tipo fotografia tirada de um iPhone 15. Preciso de uma imagem. Nesta foto precisa. Eu não vou colocar vou colocar. Precisa ter um cachorro da raça Golden. Não sei, acho que é Golden assim. Como é que se escreve? O que eu fiz de errado no Golden? Nada. Preciso de uma imagem do tipo de fotografia tirada de um iPhone 15. Nessa foto precisa ter um cachorro da raça Golden. Ele está brincando em um parque aberto, grama verde, árvores, um lago no fundo, correndo atrás de uma bola. Uma bola de brinquedo. Vamos ver se essa informação aqui ainda está muito básico, tá? Mas já com isso você já dá para ter bons resultados. E aí, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar no chat aqui, que hoje está tudo funcionando, testado. Lembrando que essas aulas, essas lives, né, elas vão ficar gravadas, mas nessa live aqui eu vou mostrar que nós vamos disponibilizar lá no grupo, mas vai ficar num lugar diferente agora, daqui para frente eu vou estar salvando essas lives em outro local, que vocês podem acessar, vai ter todas as informações, fica tudo num lugar só. Então olha só, gente, agora aqui a imagem ficou mais realista, tá? Então, ó, vocês veem, ficou uma grama verde, árvores, um lago no fundo, é uma foto real, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Tá atrás da bolinha de brinquedo, ele tá correndo atrás da bolinha, então, e isso, a gente colocou aqui um prompt bem simples aqui, improvisado, tá? Se você colocar ainda mais detalhes, uma riqueza de detalhes maior, você consegue ter resultados ainda mais próximos da realidade, apesar de que aqui não tem como você dizer que é de inteligência artificial ou não. Se você observar aqui pequenos detalhes, tem uma pequena falha aqui na pata, aqui embaixo, mas assim, são coisas que você consegue ajustar depois, der um refinamento na mesma imagem, e aí não vai ter quem diga que isso daqui não é foto ou é feito com inteligência artificial. Tá? Então, isso aqui, eu estou mostrando esses exemplos de imagem para vocês terem uma base, uma noção do que é o prompt. O prompt, né, aqui, nada mais é do que os comandos, a instrução para a LLM para que ela consiga trazer o resultado esperado. Isso seja para
para uma imagem, como eu estou mostrando aqui, ou para textos, para que ele assuma o papel de alguma necessidade, né, de quem está programando, e ele tem um resultado específico para aquilo que você definiu, programou. E, como prometido, não tem código aqui. Todos os comandos, ele é descritivo. Então, você precisa detalhar, né? Não pode ter preguiça de mostrar, explicar o que ele precisa saber. E qual que é o legal, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui também, é que você, ainda que hoje, né, não tenha um entendimento, não tenha ainda todas as técnicas para criar um prompt otimizado, você pode utilizar o próprio ChatGPT para criar prompts. E vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui foram então exemplos de imagem. Aqui no plano gratuito, talvez vocês não consigam criar tantas imagens na sequência, tá? Mas é possível utilizar a imagem. Tanto é que eu vou fechar aqui, até criou aqui agora, demorou, mas criou a imagem da mesma forma como você viu que não tem nada de diferente, mas é que eu já acabei de fechar aqui a foto. Mas eram semelhantes, é uma caneta prata num fundo branco, mas já não é a mesma imagem. Ele criou, com o mesmo prompt, ele criou imagens diferentes. Então, isso ajuda muito nessa questão da gente colocar imagens únicas dentro do nosso site, dentro da nossa copy, no que a gente precisar, tá bom? Então, isso é de imagem. E aí, ó, aqui, eu poderia seguir no mesmo chat, mas, no caso aqui, eu vou começar uma nova conversa. Então, eu posso vir aqui com um novo chat, ou aqui mesmo. Tá? E aí ele vai iniciar um novo, se eu colocar aqui, oi. Aí, oi, tudo bem, como posso te ajudar? Ele já abriu um outro. Então, você pode navegar entre esses dois chats. Se você iniciar um assunto, por exemplo, eu quero conversar nesse chat aqui só sobre, esse aqui, imagem da caneta, eu posso vir aqui, renomear, e vou colocar aqui, imagens. Que é uma forma de eu identificar, tá, como o que eu estou trabalhando. E nesse daqui eu quero trabalhar só com transcrição. Então eu vou aqui, eu vou renomear, transcrição. Então eu consigo deixar os chats mais organizados, porque se eu quiser continuar a mesma conversa sobre transcrição, eu venho aqui e entro nesse chat. Se eu quiser continuar criando imagens de um determinado tema, qualquer coisa, eu venho para cá, tem as imagens. E aqui em cima, na galeria, aqui, ó, ele tem uma galeria, todas as imagens que forem criadas dentro do ChatGPT, ele vai ficar salvo aqui. Então, ele já vai vindo para cá, se você apagar, ele vai limpando essa memória. Então, mesmo que tenham vários chats abertos aqui, aqui na galeria fica armazenado todas as imagens que foram criadas, tá bom? Aqui também nós temos o Sora. Ele é uma outra versão, né, do ChatGPT, exclusivo, ele é próprio para criação de imagens e vídeos. Então, eu vou tentar, eu não sei se na versão gratuita dá para a gente ver, porque ele é da OpenAI, ele está aqui, mas você precisa criar uma conta adicional. Tá? Inicialmente também, até onde eu me lembro, deixa eu ver aqui, vamos explorar. Ele abriu. Eu não vou conseguir criar imagem nem um vídeo, mas aqui mostra exemplos de imagens criadas com a Sora, que é do ChatGPT. Então todas essas imagens aqui, ó, foram desenvolvidas através de um prompt e está sendo aqui, ó, imagens muito reais. E outras nem tanto, mas também, né, com uma qualidade de resolução também fantástica. Então aqui você consegue criar diversas, aqui isso é um vídeo criado, tudo você faz o prompt, você coloca os comandos e ele vai criando, ele cria essa imagem para você. Isso aqui, ó, parece que é um ponto mesmo, mas é tudo feito com prompt. Se você pegar, por exemplo, vamos pegar esse vídeo desse unicórnio aqui. Ele tem imagem, se eu não me engano, você consegue editar o prompt dele. Não, ele não está um pouquinho diferente do... Para você poder ver qual foi o prompt utilizado. Tá? Mas aqui, gente, é só para demonstrar aqui, ó, tudo isso daqui, ó, imagens criadas, você cria, desenvolve o prompt com riqueza de detalhes que você consegue ter resultados como esses, tá bom? Ó, pessoas... E é isso. Vamos fechar aqui o Sora, que hoje o foco é mais no prompt
funcional texto. Então, já mostrei aqui para vocês, isso aqui é só para iniciar um novo chat. O Sora é para poder, que é da própria OpenAI, do ChatGPT, para você criar imagens e vídeos. E você pode usar aqui também dentro do próprio ChatGPT, só que aqui ele só cria imagens e a qualidade ela é menor do que o que é das imagens criadas lá no Sora. Okay? Então, vou pular esse Explorar GPT, vou deixar para o final. Então aqui nós já passamos todos os itens e vamos agora para esse lado de cá. Aqui você tem temporário. O que é temporário? Se você não quer que a sua conversa fique salva aqui no chat, não que você, né, mesmo que fique salva, você não possa vir aqui, por exemplo, em imagens, vou pôr nessa transcrição que eu não falei nada. Eu venho aqui nesses 3 pontinhos, eu posso ou arquivar, eu posso renomear, eu posso compartilhar. Se você tiver um chat, um histórico de conversa que você queira compartilhar com outro usuário, você pode vir aqui compartilhar, que ele vai ter acesso a esse mesmo histórico de conversa que você fez. Então, às vezes até para você passar de uma conta para outra, essa funcionalidade aqui ajuda bastante. Tá? Você vai lá, passa, compartilha, e aí depois que a pessoa pegou esse chat e ele pode continuar de onde ele parou, vocês não compartilham o mesmo chat, ele só vai receber aquilo que você compartilhou naquele momento. Tudo que você escrever depois do que foi compartilhado e aquela pessoa que recebeu também escrever depois do que foi compartilhado, fica cada um na sua própria conta. Bom, então, se eu quiser excluir, é só vir aqui, exclui. É irreversível, não tem uma lixeira, tá? Então, quando for excluir, tenha certo de que não vai precisar mais. E aqui, na galeria, por exemplo, ficou uma imagem aqui porque está relacionado a esse chat. Se eu vim aqui e excluir, às vezes ele demora um pouquinho para atualizar, mas ele vai limpar também. Tá bom? Então, estamos aqui limpos de novo, passamos todas as ferramentas desse lado. Vamos só deixar eu explorar os GPTs para o final. Então, vamos aqui voltar para criar um novo chat e vamos para esse lado. O temporário é quando você quer iniciar um chat que você não quer que ele fique salvo. Então, basta você clicar aqui em temporário. É como se fosse a versão oculta do navegador, sabe, o modo invisível do navegador. Aqui você pode falar, mandar mensagem, ele vai responder normal, não vai mudar em nada, o funcionamento é o mesmo. Porém, quando você sair, não fica salvo no seu histórico. Então, tudo que você conversou aqui, você perde. Então, é mais para realmente... Eu acho desnecessário, tá, utilizar essa ferramenta, porque é mais seguro você vir aqui, ter uma conversa normal, faz o que você precisa, e depois, se eventualmente você não quiser mais, você vai lá, exclui e acabou. Tá, então, mas existe essa ferramenta aqui para quem precisar por alguma razão ter uma conversa rápida sem querer que venha e salve no seu histórico. Tá? Então vamos agora aqui para as ferramentas dentro das configurações. Vamos clicar aqui, aqui seria um avatar, ainda não aparece o avatar de ninguém, tá? Sempre só as iniciais. Mas aqui nós temos algumas opções. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho a tela. Vou ocultar esse lado. Isso, ficou melhor. Então vamos lá. Aqui o primeiro item, claro, eles vão dar a opção para vocês fazerem o upgrade do plano. Então se quem quiser, né, ter mais funcionalidades, mais ferramentas. O ChatGPT é uma coisa que gera um certo vício. Tá? Quando você começa a entender como ele realmente funciona, todas as possibilidades do que você pode fazer, que são infinitas, você acaba ficando tentado a experimentar, a ir lá e pelo menos tentar um mês ali pagando a conta para poder conhecer. Tá? Mas vamos aprender primeiro assim todas essas funcionalidades, tentar extrair o máximo da versão gratuita, para aí sim, se realmente vocês tiverem necessidade, principalmente para quem trabalha com algo que, né, possa estar utilizando, vale muito a pena, tá bom? Então, personalizar o ChatGPT, que é o que nós vamos fazer, porém, já vou pular, né? Eu vou primeiro para só mostrar aqui o que é cada item, as configurações, atalhos de teclado, para quem realmente usa muito, colocar alguns atalhos no teclado para poder ter alguns acessos. Ajuda, notas de versão, termos de políticas, a extensão de busca do ChatGPT, se você quiser colocar já uma extensãozinha. Eu acho que funciona, eu não sei se vai funcionar, o meu aqui é Edge, eu não sei se vai funcionar provavelmente é no Chrome só. E aqui para sair da conta, tá bom? Antes, deixa eu só
eu não perder aqui a linha aqui, a gente está no passo 1, criando uma conta no GPT. Eu já pulei um pouco pro prompt, né? E a parte de imagens, ele nem estava, na verdade, não estava nem no nosso script aqui, mas foi um plus aqui. Então, acesso à plataforma nós fizemos, login, ativação da conta gratuita e visão geral do painel inicial, que é o que nós estamos aqui finalizando. Agora nós vamos para a parte 2, que é configurando um prompt personalizado. Então, o que é um prompt personalizado? Estrutura base de um prompt eficaz e como usar e adaptar prompts na versão gratuita. Deixa eu só ver isso aqui. Ah, tá. Então, gente, aqui já é o ponto principal da nossa apresentação aqui, da nossa live. O que é um prompt personalizado? Mostrei aqui para vocês, né, pelo menos de como da criação de imagens, porém nós vamos agora personalizar o prompt, que é o próprio GPT. Nós vamos dar uma personalidade para esse chat GPT. Mesmo sendo na versão gratuita, você consegue colocar como se fosse criar um agente. Lembra na live anterior, para quem participou, que eu expliquei a diferença, o que é LLM e o que é o agente. O chat GPT é como se fosse um agente genérico, na qual utiliza ali a LLM dele. Na versão gratuita vai ser a 4O Mini, como a gente mostrou lá. E, porém, você consegue, da mesma forma que você personaliza com um agente, você consegue fazer isso dentro do próprio ChatGPT, e ele acaba ficando muito mais poderoso, porque ele não se limita apenas ao que você colocou no comando dele, mas em todo o banco de dados que ele tem acesso. Diferente no agente lá no N8N, que a gente precisa ter um prompt muito mais rico, muito mais detalhado, porque ele vai ser um agente específico para aquela função na qual ele foi designado. Bom, então, essa é a importância, né, e o que é um prompt personalizado. E se a gente for colocar em poucas palavras o que é um prompt, são comandos, tá? São regras, são passos que essa LLM precisa seguir para que cada pergunta que o usuário fizer, ele siga aquele protocolo, ele siga aquelas regras para que as respostas fiquem padronizadas com base na funcionalidade, né, que ele foi designado. Estrutura base de um prompt eficaz. Então, como a gente mostrou nos exemplos, quanto mais detalhes, quanto mais riqueza de detalhes você colocar no seu prompt, mais detalhado, um resultado vai ficar muito melhor, né? Vai ficar melhor do que se você simplesmente colocar comandos genéricos. Tá? Então, e isso dificilmente, tá? Ninguém, na verdade, dificilmente não. Eu vou ousar dizer que ninguém vai criar um prompt que vai funcionar perfeitamente bem logo de primeira, tá? A gente já tem alguns padrões, alguns parâmetros que a gente segue, mas sempre vai ter aquela necessidade de criar o prompt, colocar para rodar, fazer testes, aí vai perceber algumas falhas, vai lá, ajusta. É um trabalho, gente, vamos dizer assim, a engenharia de prompt, ela é relativamente simples, se você levar em consideração, vou lá, crio um comando, jogo lá e ele vai rodar. Mas o que coloca, né, profissionais, engenheiros de prompts, engenheiros de prompts, é o cuidado, é aquela experiência de entender, dominar o processo, ou pelo menos entender de maneira clara aquele que o cliente, né, ou o que você, para sua empresa, você precisa, para que você explique de uma maneira bem detalhada nesse comando, tá bom? Então, para você ter um prompt eficaz, você precisa, eu falei, não pode ter preguiça, é riqueza de detalhes, tá? Tem que ser o mais detalhado possível, caprichar na redação. Então, como usar e adaptar prompts na versão gratuita? Então, vou afastar aqui e vou abrir aqui um modelinho que eu já deixei pronto para a gente poder configurar lá no ChatGPT, mas antes da gente simplesmente copiar e colar lá, eu vou explicar, né, eu vou ler o prompt, que também está bem simplificado, mas para vocês entenderem qual é a função dele e quais foram os detalhes necessários que eu precisei colocar, quais são os pontos chaves importantes para que ele tenha o resultado que a gente espera. Tá? Então aqui são para fazer no ChatGPT, são dois tipos de... Deixa eu diminuir um pouquinho, ficou muito grande. Opa. Acho que aqui ficou bom.
Então são duas versões que você precisa cadastrar. Não é obrigatório, mas é recomendado primeiro, porque existe um limite de caracteres. Então, para você não ter que colocar todos esses, tudo num campo só, ele já divide o que é o prompt do GPT e o que é o prompt do usuário, as informações do usuário. Então a gente separa para poder ter mais espaço para colocar mais detalhes, tá bom? Então, aqui no nosso GPT eu coloquei aqui, ó, você é Tarsius, ou seja, já defini um nome para ele, então se eu chamar pelo nome, ou se eu perguntar qual é o nome agora, ele tem um nome. É um assistente estratégico criado para apoiar profissionais que tomam decisões sob pressão. Sua linguagem é direta, precisa, sem rodeios, mas com empatia. Então aqui, nessa linha, o que eu coloquei aqui? Eu não quero que ele fique, porque o chato do ChatGPT é que às vezes você faz uma pergunta e ele rodeia, faz uma resposta gigantesca, e às vezes você quer, às vezes um sim ou não já resolve o seu problema. Então, aqui ele não vai deixar, né, com sim ou não, ele vai dar um contexto maior, mas ele vai ser um pouco mais direto. Tá? Então, se eu quisesse especificar que respostas, coisas, eu posso colocar aqui, eu quero respostas com até 500 caracteres, eu quero resposta com até 300 caracteres. É só a gente definir aqui no prompt, tá? Então aqui eu não vou definir, não vou limitar a quantidade de palavras, de caracteres que ele vai utilizar, até porque para essa função aqui eu preciso deixar ele um pouco mais livre, mas eu não posso que ele rodeie, porque senão a ideia aqui não é criar um prompt para fazer o resumo de áudios, né, de transcrições de áudio. Então, o que adianta? Eu vou deixar de ver uma aula de 1 hora para poder ler um resumo, e eu vou colocar um resumo de 10 páginas, não vai me adiantar em nada. Tá? É mais fácil eu ler a transcrição, então, se eu não for assistir o vídeo. Então, uma linguagem direta, porém, que tenha conteúdo. Então, aqui eu vou colocar a missão dele. Então, sua missão é ajudar o usuário a clarear ideias, organizar prioridades e propor caminhos práticos com base na lógica e não emoção. Então, também assim, ele precisa, eu estou colocando aqui para ele fazer as análises com base no que é binário, né? 8, sim ou não, 1 ou 0. Tá? Ligado, desligado. Então, ele vai pegar as informações com base do que é e ponto. Ele não vai fazer reflexão. Se você quiser respostas mais reflexivas, mais filosóficas, na qual vão haver diversas possibilidades para aquela mesma pergunta, aí você tem que mudar a versão, colocar na versão lá de reflexão, que aí ele vai pensar um pouquinho mais, ele vai aumentar a temperatura. Para quem estava na live anterior, vai saber que eu tinha comentado da temperatura, que é o que define se quanto maior a temperatura, mais próximo de 1, ele fica um pouquinho mais, ele usa mais a imaginação. E se ele estiver mais próximo de 0, ele fica um pouco mais seco. Tá? E ali no ChatGPT ele consegue fazer essa alteração de temperatura com base na pergunta, do que ele sente necessidade. Ele tem esse feeling com base do que o usuário está utilizando, que ele está escrevendo. Então, o ChatGPT, ele está pronto para uso, né? Mas ele está preso ali no ChatGPT. A LLM, você precisa configurar vários pontos, várias etapas, mas a sua aplicação, aonde você vai aplicar, o que você vai utilizar, vai da sua imaginação, tá bom? Então, falei da missão, coloquei aqui, ó, você usa perguntas inteligentes para provocar reflexão, e não para dar respostas prontas. Então, a gente quer algo que nos faça pensar, que é para poder ter uma interpretação legal daquilo que a gente está vendo. Jamais responde com suposições frágeis ou achismos. Isso é muito importante, porque isso já reduz a temperatura. Ele não vai inventar coisa, porque a LLM ela tem por padrão te responder a qualquer custo. Se ela não souber, ela vai inventar. Então, esses comandos ajudam você a colocar um pouco mais de seriedade, né? Ele não vai passar dos limites do que ele realmente localizou. Tá? LLM, a inteligência artificial, ela alucina, então a gente comentou isso na live anterior, ela realmente perde um pouco, quando ela perde a linha do que ela está buscando, ela não tem essa informação, ela começa a criar coisas. Então, por isso que a inteligência artificial está aqui para nos ajudar, mas a gente não pode simplesmente largar na mão dela. A gente precisa estar acompanhando e precisa estar corrigindo qualquer eventual necessidade. Então, jamais responde com suposições, você entende contexto rápido e tem foco em ação. Sempre que o usuário enviar um conteúdo longo, especialmente transcrições de vídeo do YouTube, sua função é
Então aqui, e além de todo esse detalhamento, agora eu coloquei um comando específico para ele que é referente à transcrição de áudio, de vídeo do YouTube. Então, identificar se é uma transcrição, ele vai entender, se ele vê que está lá, né, linha por linha, de acordo com o contexto, ele vai saber se é ou não é. Resumir os principais pontos, destacar ideias aplicáveis e decisões que o usuário pode tomar com base no conteúdo. Esses são os itens que eu quero se o usuário enviar um conteúdo longo. Se o usuário enviar conteúdos curtos ou perguntas diretas, ele não vai utilizar essa linha do prompt. Ele vai seguir na conversa para entender o que o usuário precisa para ele poder auxiliar da melhor forma possível, utilizando essas mesmas regras aqui. Destacar ideias aplicáveis e decisões que o usuário pode tomar com base no conteúdo. Então, além dele entender, resumir, ele já vai pensar por você aqui, ele vai destacar algumas ideias que você pode utilizar com base naquele conteúdo. Então, ou seja, além de ele resumir, não vai simplesmente resumir, ele vai tirar insights daquele texto, daquele vídeo, né, no caso, que a gente converte para texto. Então, aqui eu deixei definido um templatezinho simples para informações básicas que eu quero extrair de um determinado vídeo. Mas aqui você pode colocar várias outras opções, várias outros tópicos que você achar necessário. Tá? Então você não precisa que o usuário... aí eu coloquei aqui, ó, não precisa que o usuário peça explicitamente. Ou seja, se ele identificar que eu já coloquei um texto de transcrição, eu não preciso ficar digitando, olha, aqui é um vídeo, eu quero que você pegue, faça isso, isso, isso. Não, ele já sabe. Se é uma transcrição, ele já identificou, ele já sabe o que ele tem que fazer. Então você só copiar e colar lá, ele já vai passar para frente. E Tarsius é proativo, lê, interpreta, entrega resultado. Tá? Então esse é um prompt básico que a gente criou, mas com uma função poderosa aqui, que é criar um resumo, uma funcionalidade que ajuda muito a gente, principalmente na correria. Tem muito vídeo que a gente quer, às vezes, assistir porque é um conteúdo interessante, mas a gente não tem tempo. Então, isso daqui vai fazer com que você consiga criar resumos deste conteúdo para poder estar otimizando o seu tempo. Tá bom? Então, isso aqui é o controle do GPT. Dentro do chat GPT, você tem a opção também de falar sobre você. Uma vez que você dá informações sobre você, ele também te entende melhor e ele consegue te dar respostas personalizadas para o seu tipo de pessoa, para o seu tipo de temperamento, enfim, o que você deixar definido aqui. Você pode deixar em branco e ele vai dar respostas excelentes, porém mais genéricas. Porém, se você definir quem é você, ele vai te dar informações mais detalhadas e mais personalizadas. Então, eu coloquei aqui, sou Rafael, um nome fictício, empreendedor na área de tecnologia, tenho pouco tempo, sou objetivo e odeio perda de foco. Quero um assistente que pensa comigo, organize ideias e me pressione com lógica quando eu estiver enrolado. Estou sempre entre decisões difíceis, então valorizo clareza acima de tudo. Pode ser duro, desde que esteja certo. Eu fiz propositalmente um pouco mais informal o texto aqui, que é para deixar claro para que vocês entendam que não precisem se preocupar com o português culto, sabe? Claro, vamos tentar escrever o mais correto possível para poder ajudar a LLM a fazer a interpretação da mensagem da palavra. Tem um corretor ali, usa, deu o errozinho lá, vai lá, corrige. Mas mesmo que você escreva errado, mesmo que não tenha tanta concordância, de modo geral a LLM entende muito bem, tá? Então, e é aquela coisa, testou, viu que não rodou da forma como tinha que rodar, vai lá e ajusta. Tá? Isso daí é uma coisa que você pode ir lá, modificar, salvar e testar na hora. Bom? Então, esse foi o prompt que nós criamos aqui para essa funcionalidade. Esse material todo vai estar disponível, tá? Não se preocupem. Eu vou só copiar e colar lá, que foi mais para a gente otimizar, para não ter que digitar isso daqui. Eu já fiz isso daqui antes da gente começar a aula aqui. Onde eu vou inserir essas informações? Existem duas situações aqui. Eu posso simplesmente iniciar o chat com esse detalhamento, que dentro desse chat ele vai seguir essa regra. Tudo que está escrito ali como ordem, né, como protocolo, dentro desse chat ele vai seguir.
Então eu posso simplesmente iniciar a conversa com esse prompt que eu acabei de mostrar, e dentro desse chat ele vai seguir. Só que a minha ideia aqui, para mostrar para vocês, não é toda vez que vocês abrirem um novo chat colocar isso aqui. A gente vai configurar dentro do próprio ChatGPT. Nós vamos personalizar vamos criar como se fosse um agente aqui para vocês, um assistente para vocês. Então, vocês vão vir aqui e vão vir aqui personalizar o ChatGPT. Aí ele vai abrir essa caixinha aqui com várias opções. Então aqui, ó, como o ChatGPT deveria chamar você? Tá? Então, eu vou colocar aqui, não lembro qual que é o meu nome aqui, é Rafael. Então eu só pode colocar o nome e o apelido. Aqui está habilitar para novos chats, eu preciso habilitar, tá? Se caso eu tiver desabilitado, senão eu não vou conseguir digitar. Então eu habilito. Então eu vou colocar aqui, Rafael, o que você faz? Sou programador. Aí aqui, ó, que características o GPT deve ter? Então aqui até está dizendo aqui, se você colocar o mouse aqui em cima, ele vai especificar, ó, use com um tom formal e profissional, seja casual e conversador, tenha opiniões fortes, se uma pergunta tiver diversas respostas, tente dar apenas a melhor. Então aqui você está dando exemplos de como você pode programar aqui o seu ChatGPT. Eu, no caso, só vou colar. E aqui eu vou pular só, vou dar um espacinho só para vocês verem, que mesmo que vocês não queiram escrever, né, porque o ideal é que vocês coloquem o mais detalhado possível, mas mesmo que vocês não queiram, vocês podem vir aqui, ó, mais conversador, perspicaz. Então você vai colocando, ele mesmo vai digitando aqui, tá? Então a gente não vai utilizar porque o nosso prompt já ficou bem detalhado da forma como nós queríamos. Agora aqui ele fala algo mais que o ChatGPT deveria saber sobre você. Então agora aqui nós vamos falar sobre nós. Então adoro jazz e caminhada, sou vegetariano, estou tentando aprender francês. Tudo isso é legal você colocar porque ele vai te conhecer melhor. Tá? E o ChatGPT, quanto mais você conversa com ele, quanto mais você alimenta a memória dele, depois você pode fazer perguntas sobre você, que acredite, ele vai saber mais sobre você do que vocês mesmos. Que ele vai ter registrado todas essas informações de vocês pouco a pouco, e ele usa um raciocínio diferente do nosso, né? Ele tem uma visão, ele cria insights em coisas que a gente não enxerga. Então, com o tempo, depois que você usa com uma certa frequência, se você perguntar para o seu chat sobre você, para pedir uma avaliação sobre você, ele vai dar informações que você vai desacreditar. Tá? Então, vamos copiar aqui, então, vou pegar aqui essa informação, que eu já deixei aqui também pronta, e vou colar. O avançado aqui é se você quiser deixar habilitado para que, se ele precisar, ele faça buscas na internet. Esse DOA é o que ele cria imagem, tá? É a LLM que ele usa para criar imagem. Código, se você pedir códigos, ele desenvolve programas, tá? Sai em Python, JavaScript, se quiser colocar um site, ele faz. Se quiser fazer aplicativo, ele faz. Isso em outras aulas, depois eu vou mostrar para vocês como que faz. Lousa, voz avançada, enfim, você só pode deixar tudo selecionado e salva. E pronto, agora você personalizou aqui seu chat. Vamos fazer um teste. Vou diminuir aqui um pouquinho. Então vamos colocar aqui. Olá. Quem é você? Vamos ver se deu tempo de atualizar. Ele demora um pouquinho para atualizar, tá? Mas pronto, já foi. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais aqui. Sou Tarsus, seu assistente estratégico, fui projetado para te ajudar a pensar com clareza, tomar decisões com base em lógica e agir sem perder tempo. Aí, enfim, ele meio que repetiu o que está no prompt e colocou: no que vamos trabalhar agora? Eu não vou falar nada, eu vou meio que ignorar a pergunta dele e vou perguntar quem sou eu, né? Para saber se ele também já consegue identificar. Você é Rafael, programador e empreendedor na área de tecnologia, com pouco tempo e tolerância zero para perda de foco. Ou seja, tudo que a gente deixou definido lá. Então, o que você colocar aqui é a sua característica, agora, a partir de aqui, ele já vai entender o que é. Quer avançar em algo específico? Então, depois que ele explicou e te deu a resposta, ele está ali à disposição. Lembra que a gente colocou esse chat aqui como um especialista para fazer resumos. Então, eu não vou falar para ele o que eu quero. Eu só vou colocar aqui uma transcrição de áudio para que ele vamos ver o resultado dessa informação.
Então, deixa eu voltar aqui. Eu já deixei aqui um link do nosso canal no YouTube para que a gente faça essa transcrição. Deixa eu dar um pause aqui. Não... Apesar de que o áudio não está chegando para vocês, mas eu vou parar aqui. E deixa eu já minimizar isso aqui para poder... Vamos entrar aqui na página aqui. Aqui nós estamos falando aqui de um vídeo, eu peguei um vídeo de exemplo aqui, nosso mesmo aqui, até para não dar problemas de direitos autorais, mas pode ser qualquer vídeo, tá? Funciona sempre da mesma forma. Eu peguei um vídeo aqui de 41 minutos, que é a respeito de uma automação de processos com IA. Então aqui é uma apresentação na qual a gente explica, né, quais são as vantagens, o que é, né? Então aqui tem algumas informações, mas são 41 minutos, 42 minutos. Não vou assistir, por mais que eu assista esse vídeo aqui em vezes 2 aqui, a gente está falando vai pela metade, vai para 20 minutos, né? 21 minutos. Então eu quero fazer isso aqui mais rápido. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no texto, né, na descrição do vídeo, e isso, repito, funciona para qualquer vídeo, tá? Dentro do YouTube. E aqui embaixo você tem aqui, mostrar a transcrição. Você clica aqui, ele vai abrir do lado direito aqui, ele vai pegar tudo que foi falado no vídeo e ele vai colocar aqui em texto. Isso é feito automaticamente com inteligência artificial, tá? Então não significa que se a pessoa tiver uma dicção ruim ou assim, embaralhar um pouco para falar, como às vezes eu embaralho para falar, porque vem muitas ideias e acaba falando 2, 3 coisas ao mesmo tempo, ele vai também ficar com uma contextualização aqui um pouquinho fora, se você olhar de maneira isolada. Mas o legal da inteligência artificial é que quando ele pega o contexto, ele vai entender, independente do erro, tá bom? Então, aqui, se você olhar, ele mostra cada frase que foi dita naquele determinado tempo. Então, no primeiro segundo, começa com seja bem-vindo, muito bem, tá? A nossa apresentação. E se você clicar, ele vai para essa parte. Se eu vier aqui para o 27 segundos, que eu estou colocando antes de iniciar, mostrar aqui para vocês o meu segundo cérebro. Aí eu venho aqui, ele já converte para essa parte de cá. Então, isso aqui, se você não quiser assistir o vídeo e simplesmente ler tudo que foi falado, está aqui. Mas a gente está falando de 42 minutos, então é muito texto. Tá? Então, acaba sendo mais rápido assistir o vídeo em vezes 2 do que você ler isso aqui tudo, dependendo da velocidade de quando você lê. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu não preciso passar para o ChatGPT o tempo, que é uma informação irrelevante para esta situação. Para nós aqui, por exemplo, a gente está gravando essa aula, a gente faz a transcrição dessa aula, e aí sim, para a gente é importante saber o tempo, porque eu preciso saber o que foi dito no determinado tempo específico, que aí com isso a Clara, né, que é a nossa inteligência artificial aqui, ela consegue fazer avaliações do nosso sistema para saber se a gente está com uma boa comunicação, se está demorando muito. Normalmente ela só me dá bronca, fala que eu enrolo demais, e eu estou tentando melhorar isso. Então, por isso que eu até criei esse roteirinho aqui, ela que sugeriu o roteiro para a gente poder tentar fechar dentro do horário. Então, para eu copiar isso aqui tudo, primeiro eu não preciso do horário. Eu vou vir aqui nos 3 pontinhos, e eu posso vir aqui, mostrar ou ocultar a data. Então, eu quero ocultar porque eu não preciso dessa informação. Eu posso copiar simplesmente o clico, seguro e arrasto, mas aqui tem bastante coisa. E aí eu vou ensinar aqui um segredinho para vocês copiarem, não só aqui, tá, mas como seleção em qualquer coisa. Se você der um clique aqui, logo no começo aqui no S, parece que não vai ter feito nada, mas se você agora arrastar até o final, segurar o Shift do teclado e apertar na última palavra, ele vai selecionar tudo. Aí você vem aqui, clica com direito, copiar, e pronto. Do vídeo aqui já pegamos tudo que nós precisávamos. Eu vou colar esse texto aqui, simplesmente vou colar aqui, um texto bem extenso, mas vamos ver aqui qual vai ser o resultado do nosso chat aqui, que já está configurado, que agora podemos considerar como nosso agente. Você me pediu para responder quem sou eu, e logo após envio uma longa transcrição de vídeo, que sim, é uma apresentação comercial de automação processo com IA. Vou cumprir minha função com base nisso. Então ele já entendeu, por mais que a gente passou batido em perguntas e respostas aqui, ele meio que ignorou e entrou para a função dele. E já começou com um resumo da transcrição.
Então, aquele texto gigantesco se transformou nesse material aqui, ó. Trata-se de uma apresentação introdutória de um serviço de automação com IA da empresa Stark Vision, voltada para possíveis clientes. O conteúdo é didático, comercial e dividido em tópicos. Aí fala os tópicos: apresentação pessoal da empresa, o que é IA, casos práticos, exemplos de empresas que já aplicam, e próximo tópico, aqui está incompleto, comparação com mão de obra humana. Principais ideias. Então coloca aqui uma comparativa de IA com chatbot, aplicações práticas de IA, que você pode fazer com atendimento ao cliente, advocacia, medicina, contabilidade, enfim, diversos setores. Exemplos reais de uso. Aqui na apresentação ele mostra, tem alguns links que você pode ir lá ver de empresas, né, que já estão utilizando. Ideias aplicáveis. Então aqui ele já começa, onde ele já não está mais na apresentação, mas ele já começa a criar aqueles insights que ele está programado para fazer. Então você é decisor de alguma empresa ou negócio, está considerando IA como vantagem competitiva, quer reduzir custos operacionais com tarefas repetitivas, então ideias aplicáveis são mapear fluxos, criar, adquirir um segundo cérebro, Obsidian IA. Isso aqui, depois, o Obsidian é esse aqui, tá? Depois uma outra oportunidade eu mostro para vocês como é que, isso aqui também é bem interessante, é um segundo cérebro, todas as informações, ela fica registrada aqui, e as ideias, elas se conectam com outras ideias, e daqui também você consegue tirar alguns insights. Especialista IA por domínio, jurídico, financeiro. Então aqui ele já fez o resumo e decisões estratégicas. Se você quer um IA como funcionário ou só como ferramenta. Ele faz questionamentos para você saber o que você precisa, tudo isso com base nesse texto. Conclusão e fim. Então olha só, daquele texto gigantesco, ele fez um resumo aqui, ó, 42 minutos de texto, ele fez apenas nessas poucas linhas aqui. E aqui, se você fizer perguntas específicas sobre esse vídeo, ele vai saber te responder. Tá? Então, nós fizemos aqui, criamos um agente dentro do nosso chat GPT, e, claro, eu dei uma função específica para ele, mas você pode fazer da forma como, de acordo com base da sua necessidade. Tá legal? Então, vou diminuir aqui. Esse aqui não precisa mais, a gente pode fechar. Esse aqui também vou fechar. Então, vamos lá. Então, nós fizemos aqui, usar e adaptar prompts na versão gratuita. Então, eu estou na conta, só lembrando, eu estou aqui na conta gratuita, não estou naquela a conta paga eu só usei para criar as imagens por causa do limite e porque estava travando. Mas tudo que eu mostrei aqui está tudo na conta gratuita, tá bom? Essa configuração na conta gratuita. E não vai mudar na conta paga. A única coisa que muda em relação à conta paga e gratuita nesse sentido, desculpa, é que ele tem limites maiores, né? O limite dele é menor, do plano gratuito. Então vamos aqui, vamos para a parte 3, usando o GPT e criados por outros usuários. Aí esse aqui é bem interessante, que aí é onde, esse é o pulo do gato, para vocês utilizarem na própria versão gratuita, ferramentas poderosas aqui, criadas e desenvolvidas por outros usuários. Então acesso à aba de explorar GPT, que é o que eu deixei por último, que eu mostrei para vocês. Busca e seleção de GPTs úteis e como salvar e reutilizar o GPT. Então vamos voltar aqui. Vou abrir novamente aqui a minha barra lateral. Tá? Aqui, ó, ele ainda não apareceu porque ele não atualizou. Mas se eu atualizar a página aqui, aí ele aparece o chatzinho aqui, ó. Assistente estratégico Tarsius. E ó o texto. Olha o texto que ele leu pegou todas essas informações aqui e converteu nesse resumo aqui. Então vamos lá. Aqui no Explorar GPTs, se você clicar, aqui você vai ter uma série de agentes mais especialistas da forma como eu expliquei né, para vocês agora, nessa live aqui. Só que aqui ainda é um pouquinho mais especialista, que você pode considerar como agentes mesmo, especialistas daquela área específica. Tá? Então, aqui você pode buscar outros GPTs criados por outros usuários para poder te auxiliar. Então, logo dos destaques aqui, você tem esse segunda-feira aqui, ele foi criado pelo próprio GPT, aqui é o por ChatGPT. Ele é mais para comédia, tá? Vocês conversar, ele tem ele é preguiçoso, ele tem sempre aquela conversa meio que
tem vontade de viver, mas é engraçado, assim, mas não tem utilidade real nenhuma, tá? E aqui, para você escrever, enfim, produtividade, aqui são as categorias, né, os tops de busca, com base naquilo que você precisa. Então, eu vou mostrar, por exemplo, o exemplo que eu acho que vai se aplicar bastante e vai corresponder com a nossa live anterior e que nós vamos utilizar muito nas próximas lives. Você pode ter aqui um agente que pode te auxiliar com o N8N. Eu vou buscar aqui, ó, são vários, ó, são vários agentes aqui, vários GPTs criados para poder te ajudar com o N8N, mas a gente seleciona esse primeiro aqui, ó, porque tem mais de 100 mil utilizações, e você clica nele aqui, bem simples, tá? Olhou, aqui tá as avaliações, inicia um chat. Então daqui, ele já é específico, ele vai te dar respostas específicas sobre o N8N, ou o N8N. Então aqui ele começa em inglês, porque foi desenvolvido por alguém, né? Aqui não, deixa eu ver se dá para especificar. Mostra o site aqui de quem criou. Não, esse aqui é da comunidade. Não tem detalhes sobre quem criou. Mas, por ser dentro do ChatGPT, não importa o idioma de origem em qual ele foi desenvolvido, ele vai responder em qualquer idioma. Então eu vou colocar aqui. Oi. Tá muita gente utilizando de novo. Deixa eu pegar a outra conta para a gente mostrar aqui. Enquanto ele pensa ali, eu vou abrindo aqui. E só para deixar claro, o gratuito funciona, dá para usar, mas é que a gente está num horário aqui que é horário de pico, muita gente utilizando ao mesmo tempo, mas se você pegar durante o dia, dá para você trabalhar legal, tá? E aí aquela coisa, obviamente, né, gente, eles já colocam essas limitações que é para forçar o pessoal a comprar, né, a pagar pelo plano. Mas se você não tem uma urgência de usar isso ali em horários de pico, é só você administrar, né? Então vamos aqui, eu vou fazer o mesmo processo, tá? Eu vou vir aqui, o meu já tem aqui, tá? Não precisa, já fica salvo, já deixei salvo aqui. Então eu vou colocar aqui, oi? Ó, o meu mesmo meu sendo o pago, ó, o horário de pico, o negócio já trava um pouco. Pô, isso aqui eu vou até, não vou fechar, mas eu vou só recomeçar aqui. E isso não é a sua internet, tá? Não é a sua, não é a minha. Isso aqui é sobrecarga do sistema deles mesmos. Para os impacientes, feito eu atualizo. Mas não ajuda muito, não. É porque você tem que começar o processo de novo. Ah, não, tá. Eu tô na versão paga, tá vendo? Realmente eles estão. Tá sobrecarregado aqui. Bom, depois eu volto aqui. Deixa eu dar um tempinho até ele despressurizar. Vamos seguindo aqui. Depois eu volto nessa parte 3 aqui. Na verdade, o que eu vou mostrar para vocês, basicamente, é a escolha. Deixa eu pegar. Vamos ver se eu colocar um outro GPT qualquer. O que esse aqui faz? Não, também não vou pegar tão. Olha, vamos pegar do Canva, por exemplo. Ele ajuda você a trabalhar imagens, criar até os próprios pontos para poder usar dentro do próprio Canva, que o Canva já tem inteligência artificial. Você pode desenvolver o prompt aqui e jogar lá que ele cria a imagem. Vamos colocar um oi aqui só para ver se. Não, estão todos travados. Vamos dar um tempo para ele. Então, vou diminuir aqui, vamos para a parte 4, que é a virada de valor. O poder de um prompt bem construído e aplicação prática no dia a dia. Isso aqui, na verdade, é mais assim, para a gente chegar, a gente com todas essas possibilidades aqui, e eu estou falando de uma ferramenta que está disponível gratuitamente, uma vez que você domine, entenda usar bem essa daqui, se você colocar para um DeepSeek da vida, que tem
mais recursos no gratuito, tá? Eles são semelhantes se você comparar o pago com o DeepSeek gratuito, mas a vantagem do DeepSeek é que é gratuito, só que ele tem aquele probleminha que eu comentei na live anterior, que você não tem muito segurança, né? Suas informações elas vão ser utilizadas para treinar a IA deles, eles vão ser compartilhadas. O ChatGPT, por outro lado, ele já é um pouquinho mais seguro nesse quesito, tá bom? Então, dependendo do que você vai utilizar, vale a experiência no DeepSeek, mas eu gosto de manter, principalmente quando se trata de assuntos de clientes, eu prefiro tratar aqui no ChatGPT. Então, quando você cria esse chat bem construído, isso aqui você pode vender esse serviço. Tá? Tem gente que vende isso daqui e não cobra barato não, tá? Para fazer uma configuração de ChatGPT. Tá? Eu mostrei aqui a configuração de você configurar o seu próprio GPT. Mas isso que eu estava tentando mostrar aqui para vocês, mas tá travado aqui, não está passando. Esses GPTs que estão disponíveis aqui, você pode criar isso daqui e você pode disponibilizar tanto gratuitamente quanto você pode vender. Tá? É claro que isso aqui não foi feito para vender, tá? Isso aqui foi feito realmente para você criar ferramentas para você utilizar e compartilhar. Mas as pessoas vendem. Tá? Você pode desenvolver algo específico para uma necessidade de um cliente e você pode vender pelo seu preço. E, gente, não existe um padrão de preço. Tá? Vai depender da sua habilidade de vendas, que aí não é nesse curso, não é nessa live, tá? Aí é cada um realmente com a sua própria habilidade, mas a execução em si, ela dá trabalho, mas não passa do que eu mostrei aqui para vocês. O que dá trabalho é que você precisa sentar, pensar, entender o processo, refletir para poder descrever detalhadamente o que esse agente precisa fazer. Mas você consegue criar, e uma das coisas que você precisa, para salvar aqui, você não precisa fazer nada, na verdade. Quando você clicar e iniciar uma conversa, ele já vai ficar salvo aqui na lateral esquerda, tá? Aqui em cima. E aí toda vez que você não precisa vir aqui buscar e explorar. Ele já vai estar aqui o atalho para você estar conversando com o seu chat, certo? Então essa virada de valor que eu queria passar para vocês, que a utilização, né, você pode utilizar como um auxiliar, um assistente próprio para melhorar o seu próprio serviço, o seu próprio trabalho, como você pode utilizar isso aqui também para comercializar. Bom, então, abrir a mente, expandir a mente para a gente poder ter todas as possibilidades do que a gente pode criar com inteligência artificial, e tudo que eu estou mostrando aqui para vocês são recursos gratuitos, tá? Que para vocês começarem, para vocês aprenderem, para vocês dominarem, e aí sim, depois, se vocês sentirem confiança de que realmente isso é para vocês, vocês podem optar por planos pagos, no qual vocês vão ter mais recursos, vocês vão ter mais ferramentas para poder estar oferecendo mais para os clientes de vocês, ou até mesmo para vocês mesmos. Então, aqui, eu coloquei a oferta especial da semana, que é da parte do nosso curso, mas na verdade o que eu queria mostrar para vocês aqui é que, lembra que eu comentei lá no começo, que a nossa live, eu vou mudar de lugar. Eu não vou mais colocar o link, eu vou continuar colocando no YouTube, mas o YouTube eu vou colocar depois. Eu vou deixar, a minha ideia aqui é criar uma área de membros aqui para vocês. Tá? Então dentro aqui, depois vou deixar esse link aqui disponível para vocês. Vocês vão entrar aqui, que é dentro da nossa plataforma da própria Hotmart. É onde nós temos o nosso curso, que é o nosso curso que nós vendemos, porém, vocês podem acessar, o acesso para essa pausa aqui é gratuito, vocês não precisam pagar para acessar, e é onde vão estar as informações, vocês não precisam pagar para acessar o que eu quero mostrar para vocês, tá? Aí vocês clicam aqui para experimentar grátis, ele vai pedir para você fazer o login de vocês, quem já tiver conta na Hotmart, é só entrar, eu vou usar aqui o meu Gmail. O que a gente optou por colocar aqui, porque já fica tudo centralizado, tá? Num lugar só. Então, se você entrar aqui, ele vai mostrar para vocês aqui o custo, tá? R$ 999,98, que é o preço da nossa formação aqui, como a gente ensina com o WhatsApp, com outras ferramentas. Porém, a gente também, até deixei aqui, depois esse link vai estar com vocês. Quem tiver interesse, quem olhar aqui depois o material e tiver interesse em experimentar, a gente tem aqui o Arcania Live 2, que dá 40%. Tá? O pessoal da Live 1 teve 50%,
aí a gente, essa semana, colocou com 40%, para ser justo com quem comprou na primeira semana, né? Mas ainda assim está com 40%, quem tiver interesse, só clicar aqui e fazer o pagamento. Tem 30 dias, se não gostar, pode pedir reembolso, que a gente devolve, a própria Hotmart devolve sem problema nenhum, tá? E o acesso aqui que vocês vão, aonde vocês vão acompanhar essas lives que a gente vai deixar gravada com o material que a gente vai estar compartilhando, vai estar aqui no final, aqui em lives. Aí você vai entrar aqui em lives, e aqui já está a primeira. Se você entrar aqui, você pode assistir o vídeo, tá, da semana passada. Eu vou dar pausa aqui. Aqui está um breve resumo de tudo que está sendo abordado nesse vídeo. E aqui está em materiais, ó, você consegue baixar o fluxo, certo? O fluxo N8N, que foi um arquivo zip, que foram os dois exemplos que nós passamos na aula anterior. Eu não sei se vocês conseguiram acessar o drive que a gente disponibilizou no grupo. Agora, só que esse drive agora já está fora no ar. Se vocês, logo no começo da semana, vocês conseguiram acessar, mas agora agora está fora do ar, o acesso fica todo aqui por essa parte aqui, tá? Então você consegue fazer o download aqui dos fluxos, o exemplo de prompt que nós utilizamos aqui você pode baixar, aqui tem um PDFzinho com a apresentação, e os links, todos os links que nós utilizamos na live 1 está aqui também, tá certo? Então, depois no grupo a gente vai disponibilizar lá o link para vocês acessarem aqui, repito, as lives, o acesso a essas lives, a esse material que está passando, é sem custo, tá? Vocês vão aqui, pode baixar a qualquer momento, e quem tiver interesse depois dá uma olhadinha aqui no nosso curso, qual é o conteúdo, todas as informações que a gente ensina, pode dar uma olhadinha aqui sem compromisso, que está toda a relação aqui, tá bom? Então, vamos voltar aqui e ver se liberou aqui. Vou colocar aqui de novo. Senão vai ficar para... Na próxima live eu volto nisso aqui rapidinho, só para mostrar. Ó, voltou. Vamos lá. Então, olá, seja bem-vindo ao N8N. Antes de começar, você é um usuário iniciante ou avançado do N8N? Aqui ele já te pergunta, é bem legal, porque se você for avançado, ele já meio que já te dá as informações sobre os códigos direto. Se você falar que é iniciante, ele vai te dar bem no passo a passo, explicar, pega o nozinho, puxa lá, salva. Aí ele pergunta, você quer que eu te dê um arquivo JSON pronto para você jogar lá para o seu N8N? Ele é bem legal, depois vocês, eu não vou mostrar aqui, até por causa do tempo, a gente já excedeu um pouquinho, mas vocês dão uma olhadinha, porque é bem interessante para tirar dúvidas sobre o N8N, este prompt aqui, tá? E tá vendo, já ficou salvo aqui do lado. Quando vocês precisarem, basta clicar aqui que ele inicia. Então, por exemplo, eu vou vir em outro aqui. Se eu clicar aqui de novo, ele vai iniciar um novo, e aí eu posso começar outra conversa de novo. E fica tudo salvo aqui no histórico. E aqui vocês exploram, gente, dão uma fuçada, dão uma olhada, tem tudo que vocês imaginarem aqui, já tem alguma coisa criada aqui pronta para vocês estarem utilizando e ajudando. Até quem precisa fazer copy, pode vir aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui copy. Ó, copyright GPT, marketing, branding, ads, de marketing, Write Pro, Light Copy, isso aqui tudo você, e tem agentes, às vezes eles pegam de pessoas que realmente criam clones, isso aí a gente vai ter aulas também de clones, tá, de pegar livros, pessoas e fazer com que esse agente responda como se fossem elas, mas aqui você pode pegar, ele vai te auxiliar, aqui tem mais de 2 milhões de chats abertos aqui, essa primeira opção aqui, o Copyright GPT. Isso aqui, ó, ele vai ajudar você a criar textos, criar informações estratégicas com base naquilo que você for passando de informação para ele. Tá? Tudo aqui de uso gratuito. O único problema é aquilo que eu falei, no chat, na versão gratuita, o limite de utilização é menor, então você não pode fazer tantas perguntas assim, mas atende muito bem. Tá bom? E conforme você usou, já fica salvo. Se não quer que fique salvo, ou de repente entrou num por engano, basta clicar nos 3 pontinhos aqui, e você pode ocultar da barra lateral, que ele some. Tá certo? Então, aqui a gente já finalizou. E de fechamento é isso, gente. Só recapitulando os tópicos, convite do grupo e aviso da próxima live. Vou de baixo para cima. Aviso da próxima live, semana que vem. A gente vai mandar depois uma enquetezinha para saber se o horário tá legal para vocês, se esse horário de 8 horas tá legal, se vocês preferem mais cedo, mais tarde, enfim.
As segundas-feiras, por enquanto, é o único dia que eu tenho disponível, mas o horário eu tenho flexibilidade. Então, de repente, se ficar melhor para a maioria mudar o horário, a gente está aberto a fazer experiências aí, que a ideia aqui o grupo já é fechado, né, já é dentro do WhatsApp, são poucas pessoas, então a ideia é que dá para a gente ser mais flexível. Tá? Então, depois a gente joga uma enquetezinha lá, quem tiver interesse em sugerir, né, um horário que seja diferente desse, ou falar, não, mantém o horário que está legal, a gente agradece lá a interação. Tá? Convite para o grupo, gente, vocês que já estão aqui, com certeza já estão no grupo, mas convidem os amigos, gente, isso aqui é gratuito, tá? Não tem nenhum custo adicional. Como eu falei, a gente tem, né, os nossos cursos pagos, mas a ideia aqui é criar uma comunidade de fato para a gente estar compartilhando informações, tá? Então, e com o tempo aqui for aumentando a quantidade de pessoas, a gente está com planos aí futuros de aumentar o grupo, deixar o grupo aberto para realmente ter troca de experiências, tá? Mas por enquanto, como a gente ainda está em fase de adaptação, a gente vai manter o grupo fechado, até para poder não ficar aquele incômodo de muita gente falando ali, e o nosso receio é o grupo virar um espaço que o pessoal começar a fazer propaganda de coisa que não tem relação com automação. Tá? Então a gente precisa criar primeiro um roteiro, criar regras direitinho, que assim, o problema não é você vender o peixe, desde que você venda algo que esteja relacionado com inteligência artificial. Né? Aqui é uma área, é um espaço para a gente ter network, criar, trocar informações dentro dessa área. O que não dá é para a gente abrir para pessoas colocar outros assuntos totalmente aleatórios, tá bom? E recapitulando os tópicos aqui, só rapidamente aqui, a gente falou, criou uma conta no GPT, fizemos uma configuração prompt personalizado, fizemos a nossa engenharia de prompt aqui, usamos um chat GPT criado pelos outros usuários, né, que são os GPTs, certo? Virada de valor. E é isso, gente. Nessa live a gente encerra por aqui. O conteúdo já vai estar amanhã, final da tarde, essa live já vai estar a gravação disponível lá acabei de mostrar aqui, gente, na Hotmart. E aí o material, esse Mark Map aqui vai estar disponível lá, e o prompt também que eu utilizei, vou estar disponibilizando, todas as informações que foram compartilhadas aqui, os links, eu vou deixar lá disponível para vocês estarem acessando, tá certo? E o legal lá é que dentro da Hotmart, porque a gente optou por lá, além de centralizar as informações, vocês conseguem colocar perguntas específicas daquela aula ali, e cria um histórico, porque aí nós vamos respondendo ali, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai respondendo ali, e às vezes a sua dúvida é a dúvida do outro colega, e já fica ali tudo registrado, tudo no mesmo lugar. Então, aqui a gente já inicia a nossa comunidade aqui, tá certo, gente? Gente, vou deixar, ninguém levantou a mão, ninguém mandou mensagem no chat no decorrer dessa 1 hora, mas se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, fique à vontade, gente. Eu vou até liberar o áudio aqui, se alguém quiser falar por áudio também, vou ativar os microfones aqui, vocês ficam à vontade. Tudo em ordem? Ninguém? Opa, Cláudio, eu que agradeço, Cláudio. Está à disposição aí. E o contato aqui, quem está responsável pelo grupo é a Jéssica. O grupo não está aberto, mas se vocês tiverem alguma dúvida, gente, precisar de alguma coisa, pode mandar mensagem lá que a gente está à disposição, tá? Tem um e-mail também. Então, se vocês quiserem mandar por e-mail, eu vou compartilhar o e-mail aqui já, que é o arcania.academy. Eu vou dar o Gmail. Nós temos o arcania.academy mesmo, mas o Gmail é melhor. E aí se vocês mandarem nesse e-mail é mais rápido para eu responder, porque já cai direto aqui para mim. Mas se vocês quiserem mandar mensagem para a Jéssica aqui também, ela encaminha para mim, depois eu passo a resposta para vocês, tá bom? Gente, muito obrigado. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para todos nós e até semana que vem. Tchau, tchau, gente.